Como sabemos, o processo orçamental é o processo de formulação do orçamento anual, fiscalização da sua implementação e validação do seu alinhamento com os objetivos de política. O orçamento é um documento de política dos governos, apresentando as suas prioridades e a forma como alcançarão os seus objetivos anuais e plurianuais. E além de financiar programas já existentes e novos programas, o orçamento é também o principal instrumento para implementar a política fiscal e assim influenciar a economia como um todo. A par de outros instrumentos de política governamental, o orçamento visa transformar planos e objetivos em realidade e, mais do que isso, o orçamento é um contrato entre os cidadãos e o Estado, mostrando como os recursos são obtidos e como são aplicados, tendo em vista a prestação de um serviço público. E pretende-se que os recursos disponíveis sejam aplicados de forma eficaz, eficiente e sustentável. O processo de definição do orçamento é normalmente liderado pelo Ministério das Finanças e, em alguns países, poderá ser pelo Ministério da Economia, não é o caso de Portugal, nem de Moçambique, e reúne as contribuições de diversos interlocutores, desde os serviços do Estado, os ministérios, os parlamentos e a própria sociedade civil, como há pouco referiu a Elizabeth, quer se tratem de organizações, quer se tratem de cidadãos individualmente. Em geral, de forma resumida, podemos definir 3 fases do ciclo de vida do Orçamento de Estado. Uma primeira fase, a fase da elaboração, ocorre no ano anterior àquele a que o orçamento diz respeito, normalmente, quer no caso de Moçambique, quer no caso de Portugal, como houve eleições em 2019, a entrega da proposta de orçamento e a aprovação do orçamento já ocorreram em 2020, mas, portanto, neste ano, habitualmente, no ano anterior, o Governo prepara o orçamento envolvendo todos os ministérios. É essencial que existam regras claras que orientem a elaboração do projeto de orçamento por cada uma das entidades envolvidas. É nesta fase em que é definida uma estratégia orçamental em que são decididas as prioridades de política e de distribuição de recursos e também em que são definidos os objetivos para o orçamento. Uma segunda fase, com base no quadro macroeconómico definido, é preparada a proposta de orçamento, que é aprovada pelo Governo e enviada ao Parlamento para discussão, alteração e aprovação, entrando em vigor após a promulgação pelo Presidente. E, finalmente, temos também a fase da execução, que respeita ao ano a que o orçamento diz respeito. A proposta é aprovada, que foi aprovada e implementada, sendo o Governo responsável pela sua execução, e durante o ano o Governo deverá ir controlando a execução orçamental. E, finalmente, uma última fase, a fase da conta. No ano a seguir àquele a que o orçamento diz respeito, será elaborada a Conta Geral do Estado, apreciando a atividade financeira do Estado no ano de referência e contendo todos os valores da receita e da despesa. A preparação do orçamento beneficia do cumprimento de uma série de princípios, como a integridade, a participação ou a estabilidade, e também da existência de uma sólida abordagem estratégica, de forma a permitir alcançar os objetivos nacionais e construir a confiança dos cidadãos em relação ao Estado. E, por isso, irei socorrer-me de alguns princípios, muitos deles são defendidos, por exemplo, pela OCDE, e estes princípios podem ser considerados como boas práticas ao longo de todo o processo orçamental e têm como objetivo fornecer orientações práticas para planear, implementar e melhorar os sistemas orçamentais e também de forma a promover, como já referi, a confiança entre os cidadãos e o Estado. Em primeiro lugar, uma política fiscal deve ser sólida e sustentável e evitar a acumulação de montantes de dívida insustentáveis, usando os recursos com prudência. As regras fiscais devem ser claras, estáveis e verificáveis, e os objetivos de política devem permitir compreender a evolução prevista para a política fiscal ao longo do tempo. Devem ser aproveitados os tempos mais difíceis para criar almofadas financeiras para enfrentar, os mais favoráveis para criar almofadas financeiras para enfrentar tempos mais difíceis. Isto, obviamente, sempre que possível. E tal implica que os governos estejam disponíveis para implementar medidas anticíclicas. Finalmente, a receita, a despesa e a política económica devem ser consistentes e estarem de acordo com os recursos disponíveis.
Um segundo ponto que eu gostaria de salientar, um princípio, o alinhamento com as funções de planeamento plurianual no âmbito dos orçamentos por programa, como veremos mais à frente, e a definição de metas são essenciais pelo que deve ser desenvolvida a dimensão de médio prazo e não apenas o habitual orçamento anual. Eu reparei no orçamento que São Tomé desenvolve os orçamentos tendo como perspectiva um período, neste momento, por exemplo, o orçamento de 2020 já está a pensar numa lógica 2020-2024. Também é essencial que a estrutura do orçamento permita dar resposta aos objetivos nacionais com rapidez e para tal é importante existir uma estrutura de despesa de médio prazo que sirva de base para o orçamento anual, estabelecendo objetivos de médio prazo para as diversas rubricas de despesa, com previsões realistas e que permitam fazer uma correspondência com os objetivos nacionais. Obviamente poderá ser necessário ao longo do tempo realinhar em função das prioridades fundamentais, tendo em consideração a evolução económica, social e neste momento, como podemos ver, também a situação face à pandemia, portanto em termos de saúde pública. Um outro princípio, gostaria de salientar, os investimentos que geralmente vão para além dos orçamentos anuais devem demonstrar a sua necessidade e a sua importância, fazendo uma avaliação por dentro dos custos e dos benefícios e garantindo a viabilidade económica, estabelecendo uma ordem de prioridades entre os diversos projetos. No caso de grandes projetos é importante que exista capacidade para os avaliar e um enquadramento normativo estável. Por outro lado, outro princípio, a informação orçamental deve estar publicamente disponível e deve ser acessível. Para tal é importante que os relatórios orçamentais sejam claros, para que sejam úteis à formulação de políticas, ao seu debate e à sua implementação. Os relatórios devem ser integralmente publicados para que possam ser facilmente consultados pelos cidadãos e pelas organizações da sociedade civil e devem ser acessíveis no sentido em que uma grande parte da população consiga perceber o que está subjacente. Uma boa prática é, por exemplo, a criação de uma versão explicada do orçamento que torne o documento acessível a todos os cidadãos, nomeadamente quanto ao impacto das medidas orçamentais, quer do lado da receita, quer do lado da despesa. É também importante que as principais linhas de estratégia nacional sejam tratadas no âmbito do processo orçamental e não em processos autónomos. Não apenas os parlamentos, mas também os cidadãos e as instituições da sociedade civil devem ter a possibilidade de influenciar a discussão sobre as prioridades. Ao nível dos parlamentos, todas as comissões devem estar envolvidas no processo orçamental na fase de discussão. Outro princípio ainda, o orçamento deve dar uma visão completa das finanças públicas e uma perspectiva de todo o setor público. Para garantir a confiança entre os cidadãos e o Estado, o orçamento deve discriminar de forma correta e clara todas as despesas e receitas, bem como todos os custos e benefícios financeiros das decisões orçamentais. No caso de programas públicos financiados por meios não tradicionais, habitualmente dou o exemplo das parcerias público-privadas, devem ser incluídos e explicitados no contexto do orçamento. Os contratos das parcerias público-privadas, convém referir, possibilitam que os custos e os riscos sejam transferidos da geração presente para gerações futuras e por isso podem acarretar riscos excessivos. Por isso, a informação sobre as parcerias público-privadas deverá incluir uma análise de risco para todas as parcerias ao longo da sua vida útil. E também gostaria de referir em relação a outra área, que é essencial que o setor empresarial do Estado consolide para o perímetro das administrações públicas para permitir uma análise rigorosa do comportamento das principais variáveis orçamentais e, desta forma, evitando fenómenos de desorçamentação. Ainda no âmbito dos princípios, ao longo do ano a que o orçamento diz respeito, deve ocorrer a monitorização da execução para garantir a correta implementação e a necessária adequação à prossecução dos objetivos definidos. Este princípio é particularmente importante na fase em que nos encontramos, em que, devido à pandemia da Covid-19, as circunstâncias alteram-se tão rapidamente que é importante acompanhar com rapidez, com frequência,
execução orçamental para garantir que o orçamento está a cumprir os seus objetivos. Para uma gestão mais eficaz do orçamento, este poderá permitir uma flexibilidade limitada para realocar fundos ao longo do tempo. No entanto, caso exista necessidade de alterações significativas ao orçamento, estas deverão ser alvo de nova discussão e de aprovação no Parlamento. Quer as monitorizações realizadas ao longo da implementação, quer a conta do Estado elaborada no ano seguinte àquele a que o orçamento diz respeito, são fundamentais, convém referir, para a prestação de contas. Um outro princípio, o processo orçamental deve deixar claro não apenas o que está a ser cobrado e gasto pelo Estado, mas também os padrões de qualidade e os níveis de eficiência. Esta informação é importante não só para manter os cidadãos informados, mas também para facilitar a fiscalização, quer seja pelo Tribunal de Contas, pelas próprias inspeções dentro dos ministérios, enfim, inclusivamente pelo Governo. Para tal, é importante a definição de um conjunto de indicadores para cada programa orçamental, para que de forma clara se possa avaliar os resultados face aos objetivos estratégicos. A existência de valores de referência a nível internacional para comparação também pode ser uma mais-valia para o orçamento. Toda esta informação é importante para garantir a correta alocação dos recursos e também para servir de base a eventuais necessidades de redefinição de políticas. E ainda outro princípio, para garantir o alinhamento com as prioridades nacionais, a clareza dos objetivos e a estimação dos custos e benefícios, as novas propostas de políticas deverão ser sujeitas à avaliação ex ante. Ou seja, antes da implementação de uma nova legislação, deve-se avaliar quais são os seus impactos, nomeadamente ao nível do aumento de encargos para as empresas, para os cidadãos e até para o próprio Estado. Após a implementação, é aconselhável a realização de avaliação ex post, no sentido de aferir se os objetivos estão a ser atingidos, se a medida continua a ser necessária e, caso se verifique que a medida continua a ser necessária, se deve ser alterada para melhor dar resposta às necessidades. Também, para garantir uma evolução sustentável das finanças públicas no longo prazo, devem ser aplicados mecanismos para promover a resiliência dos orçamentos face a potenciais riscos, incluindo riscos fiscais, mas também riscos ambientais, sociais, entre outros, e também deve incluir possíveis mecanismos de mitigação. Todo o processo orçamental, desde o planeamento à implementação e também à avaliação da execução, deve garantir a qualidade e a integridade das previsões, bem como o uso adequado e eficiente dos recursos, incluindo através da sua auditoria e controle, em particular pelas instituições que já referi, inspeções gerais das áreas governativas e Tribunal de Contas. A qualidade das previsões, a sustentabilidade ao longo do tempo e as medidas para fazer face a riscos promovem a credibilidade do processo orçamental. Tal como referi há pouco, irei agora abordar a questão dos orçamentos por programas e do planeamento plurianual e também a forma como poderão ser instrumentos de apoio à implementação de políticas públicas que permitam aos países atingir as suas metas. Antes de mais, refiro que a implementação de um orçamento por programas exige um processo de reforma a longo prazo. Por exemplo, Portugal iniciou o seu processo em, salvo erro, 2008 ou 2009 e ainda neste momento o processo não se encontra concluído. E este processo pode ser resumido em 3 fases. Uma primeira fase consiste no desenvolvimento de um orçamento por programas e de um quadro plurianual para a despesa, e aqui salienta a importância de definir quais são as áreas essenciais que devem ser alvo da criação de um programa específico. Uma segunda fase consiste no desenvolvimento de informação fiável sobre o desempenho dos programas e dos ministérios, e consiste também no desenho e implementação dos necessários sistemas de informação. Esta fase, na minha opinião, é mais importante e também é mais difícil, porque esta criação de um sistema de informação é muito importante, é estruturante para os orçamentos por programas, mas também é uma fase muito exigente e muito difícil.
Finalmente, uma terceira fase que consiste na integração da informação sobre o desempenho nas decisões